Boa tarde, pessoal. Sou dermatologista, não tenho o BodyTite e o Morpheus. E aí, assim, me chamaram pelo seguinte: eu tenho muita experiência de controle de dor porque eu faço muita dermoabrasão, que é um procedimento pré-histórico. Você lixa a pele do paciente e precisa muito controle de dor para poder fazer. Então, eu faço isso tem 20 anos, eu sempre quis parar de fazer, mas sempre chega outro paciente querendo, chega o primo, chega não sei quem, aí acabou que eu comecei a desenvolver isso. E aí, uma das coisas que eu tive que desenvolver foi a anestesia, o controle da dor. Por quê? Ficava sem doer, mas muito paciente falava assim: doutor, depois foi ótimo, na hora não doeu nada. Mas era muito agulhado, eu não aguentava. Eu tive que, aos poucos, ir desenvolvendo e aprimorando técnica de bloqueio anestésico para eu conseguir levar. E aprimorei muita coisa, melhorei muita coisa. Graças a Deus, melhorei a didática de ensinar isso. Então, aí me chamaram, por causa do Morpheus, para isso, né? Mais um desafio. Então, assim, o tempo é curto, vou entregar o filé todo de uma vez. Eu uso, o que acontece? Para simplificar, eu uso sempre a mesma dose, concentração e solução. Você vai usar anestésico, você não tem que ficar assim: espera aí, nesse aqui vai ser tal agulha, tal seringa, tal solução. Não, é tudo igual sempre. A gente tem que pensar na técnica, não na maneira de distribuir o anestésico. Então, assim, ali eu estou mostrando os dois, mas eu sempre uso lidocaína 2% com vasoconstritor. Sempre uso isso. Não uso 1%, não uso 100%. Com vasoconstritor ela é mais segura. E ali eu mostro também a questão da dose. A dose seria 7 mg por quilo com vasoconstritor, que dá outra coisa, problema da didática, né? Ensinam, é 7 mg por quilo. A gente usa líquido, então dá 0,35 ml por quilo da solução de lidocaína 2% com vasoconstritor. E aí, a dose máxima é 500 mg, teoricamente. Então, o que eu recomendo? Como é 500 mg, o frasco de 20 ml vai ter 400 mg. A dose máxima seria 25 ml desse frasco. Como que você calcula a dose de uma maneira rápida? Você vai fazer um paciente, pega aquele frasco e põe na bancada. Eu não posso sair desse frasco. Pronto, acabou. Você está com a dose pronta. Por outras coisas que eu não posso, outros motivos que não vai dar tempo de eu falar, essa dose ela é muito teórica. Existe gente que usa para mais, não tem problema, e gente que usa para menos e tem problema. Acontece. Então, assim, é um meio termo. Outra coisa, aí na hora de aplicar, eu sempre diluo, quase sempre, né, a lidocaína 2% com vaso para uma parte de soro fisiológico. Outra coisa, eu sempre uso seringa de 3 ml, sempre uso agulha de 30G, agulha 30G, amarelinha, para poder inocular. Para ficar tudo assim, prático e pronto. Para não ter enfermeira errando na hora de montar e me entregar alguma coisa, é tudo igual sempre. Aí, essa solução, ela vai ficar tranquila. Às vezes, aí, de acordo com o discernimento meu, se eu vou tratar poucas áreas, eu até ponho 2:1. E é interessante ser diluído, nessa diluição 1:1, que se eu vou usar em muitas áreas é melhor, porque com menos concentração vai ter menos risco de entrar intravascular, menos risco de dar pico, de dar efeito colateral. Porque vaso sanguíneo, a gente não vai entrar no vaso sanguíneo, canular o vaso sanguíneo, mas a concentração que vai fazer a osmose. Então, diminui a concentração, diminui o risco, né? Então, é isso. Sempre as mesmas... Uso tudo igual, sempre, só com poucas modificações. Aqui, eu perguntei para uma amiga minha que trabalha com Morpheus, falei, quais são os locais difíceis? Aí ela falou comigo, o drama é a lateral da face, pescoço e abdômen. Então, vou abordar isso aqui. Esse desenho aqui é um diagrama que eu montei. Meu curso eu dou esse curso de bloqueio anestésico desde 2015, já tive 80 turmas presenciais. Esse diagrama foi o diagrama que eu criei para poder mostrar como esse bloqueio fica mnemônico, fica memorizado. Então, você vê que do lado direito, aqui do lado direito, dois pontinhos, bloqueio, é onde faz o bloqueio, do outro lado a área que ele vai bloquear. Então, você bate o olho e você entende. Isso aqui é como eu desligo a inervação de uma face. A lateral da face, ela tem uns nervos meio raros, pouco falados, nervo aurículo temporal, nervo bucal longo, e aí, assim, com o tempo, embora a gente tenha como bloquear cada um deles, tenha que funcionar, tenha que prestar o bloqueio, né? Bloqueio tem margem de erro. Então, o que eu fiz? Troquei essa área da lateral toda por cânula. Fica mais simples, pega sempre, funciona sempre.
Cânula, o que a gente faz? A gente pega, é simples também, muito intuitivo, né? Tem que ser simples. Você pega ao ângulo da mandíbula, um ponto para cima, um ponto para frente, pronto. Aí você vai, no caso, desenhando o ponto da cânula. Você vai passando as cânulas. Você viu que eu consegui mais ou menos, radiado, 4, 5 traços, né? E como aquela área dali mais para o meio, mais maceterina, o infraorbitário não vai pegar e nem a cânula vai pegar, eu faço mais uns traços para dentro. O que tem de detalhe nisso aqui? Primeiro, eu sugiro sempre fazer botão anestésico para poder passar a cânula pelo seguinte: primeiro, que é mais conforto, mas segundo, porque você vai colocar a agulha, para passar a cânula com conforto e funcionar, a cânula não entortar, a cânula não conseguir, ela às vezes não consegue progredir, você coloca aquela agulha de introduzir a cânula e passa ela para o lado para ela largar aquele orifício. Uma vez que ela largou, por isso que é bom anestesiar. Uma vez que ela largou, você passa a cânula a agulha várias vezes para ela treinar o caminho da cânula, já deixar mastigado para a cânula entrar. Então é isso, você dá um botão anestésico, furou, não fura, e tira, não fura, alarga aquele orifício e passa várias vezes para facilitar o caminho da cânula, né? Outra dica é o seguinte: a gente gosta de tudo muito prontinho, então a gente passa assim, 1, 2, 3, 4, 5, depois 1, 2, 3, 4, 5. A natureza é caótica, vai por outro caminho, faz alternado. Então, naqueles traços, você faz 1, 3, 5, depois volta e faz o 2 e o 4. Por quê? Primeira área que você passar, já vai começar a fazer um halo anestésico. Quando você passar a cânula, no 4, ele já vai começar a passar numa área que já está começando a anestesiar, fica mais confortável. Cânula não dói, mas tem paciente que tem gastura, etc., né? E aí, você cobre essa área, eu pus ali um pouquinho mais para a área da têmpora, mas isso aqui o zigomático temporal pega o bloqueio, mas se você quiser finalizar, você fecha com passando a cânula nessa área. Aí seria 0,608 ml por traço dessa solução 1 para 1. E essa solução também é outra coisa, eu não monto ela, deixo pronta numa cuba, não. Eu falo com a enfermeira, ela puxa metade de soro fisiológico e metade de lidocaína 2% com vasoconstritor, né? Então, desligamos a lateral da face. Funciona sempre, funciona bem. Pescoço é o seguinte: tem um plexo cervical posterior, que ele brota atrás do esternocleidomastoide e vem para frente, cruza aqui na frente as fibras. O que acontece? Eu já tentei várias vezes bloqueio mesmo do pescoço, que existe, é padronizado, já tentei em mim, como todo bloqueio que eu faço, o primeiro paciente sou eu faço em mim, não funcionou tão bem. Então, eu ensino que funciona. Aí, no caso, eu recorri a isso aqui, plexos, que a gente fazia isso em outras áreas. Então, os plexos é o seguinte: a gente lembra que nosso corpo ele é revestido por uma malha de plexos nervosos, né, que dão sensibilidade, dor, etc. E a gente, à medida que vai fazendo botões anestésicos, a gente pode ir fechando isso de tal maneira que você fecha, vira uma cerca. Por plexo ser horizontal, a comunicação ser horizontal, a área central já perde sensibilidade porque ela perdeu a comunicação com o exterior ali. Isso é o bloqueio de campo que todo mundo conhece. Então, isso aqui, na verdade, é que ele ajuda. Primeiro que você já organiza a área que você vai bloquear, que você vai infiltrar, não fica dando infiltração em áreas aleatórias, você não sabe onde infiltrou e não, já organiza mais, você aplica menos anestésico e espeta menos o paciente, dá mais conforto, né? Aí eu parti para o que a gente fala, se eu fizesse botões anestésicos simples, ia ser aquela desorganização, né? Aí a gente parte para o que eu falo, que é bloqueio de campo estendido. Você cobra a área de bloqueios de campo, que eles se completam. Isso aqui é uma paciente antiga que eu ia fazer derrambrasão, e eu fiz vários quadradinhos com 3 pontinhos de cada lado. Eu cobri a área com isso. Quando eu vou unindo eles com anestesia infiltrativa, eu fecho a parte central, desliga. Aí eu começo, se eu mostrar aqui, eu vou fazendo área por área, fechando. Na hora que eu fechei, com os halos, o meio já perdeu. 0,2, 0,4, 0,5 por halo, né, por área. Às vezes parece que complica, falando, nossa, mas espeta demais, etc. Você vai rápido, mais rápido do que parece, porque cada quadrado já vai completando o outro, o de baixo já completou, quando vê, você faz só 2 traços, fecha mais um, então a coisa vai mais rápido do que parece, e não é tão doloroso, né? Para pescoço, então, eu sugiro isso, que é o que a gente fez o dia que a gente fez em mim. Você cobre o pescoço do esternocleidomastoide para frente, ou de onde você precisa,
com traços mais ou menos 2 centímetros de lado, vai cobrindo, juntando todos, e depois você vai injetando anestésico, o centro branco é anestesia por falta de comunicação, aí desliga o pescoço inteiro. Aconteceu uma coisa interessante que eu precisei, eu não sabia, eu não conhecia tão bem a técnica, fui no consultório de uma amiga minha, no mesmo prédio do meu consultório, e falei com ela, vamos fazer. A gente ia fazer num paciente, um amigo meu que queria estar bem, fisiculturista, né? Só que ele não, no dia ele teve outro problema, não pôde ir. O paciente tive que ser eu. E aí foi até melhor, porque eu vi o que é a dor, o que não é, e a gente gravou uns videozinhos comigo fazendo, super tranquilo. A outra área, a última área é o abdômen, né? Abdômen a gente pega aqui, no caso, a gente pega o abdômen, mistura ele com uma janela colonial, que vai dar isso aqui, ó. Você vai desenhar a parte de cima da janela, é o gradil costal. Eu separo o gradil costal porque é uma área mais sensível por causa de periósteo. Divido o gradil costal em 2 e depois mais um ângulo de 4. Divido a parte de baixo em 4 e esses 4 em mais 4. Parece muita coisa, vendo parece muita coisa, mas na hora é muito prático. E esses 2 últimos mostram exatamente o que é para fazer. O que acontece? A gente vai, vou falar a solução daqui a pouco, não é a solução que eu falei, muito mais diluída. Você vai fazer lequezinhos de 2, 3 passadas a cada 2, 3 centímetros ao longo desses quadradinhos. Eles vão se completando, quando você vê, desligou o abdômen inteiro. Pescoço e abdômen poderia fazer com cânula, para doer menos, etc. Só que as coisas na prática são estranhas. A cânula não foi tão boa para pescoço, até que foi. Para abdômen, a gente fez uma metade com agulha, a outra com cânula. A da cânula foi bem menos efetiva. Então, e com a agulha foi muito mais rápida e foi sem dor, foi muito pouco dolorosa, né? Acho que a cânula ela acaba mais profundo, pega o filamento e aí ela tira a dor na área ela pega o nervo que está subindo e desliga mais ele ali, né? Aí a solução para o abdômen é essa, diluidíssima, é praticamente uma água de lidocaína, que é uma tintura, porque é 5 ml do vasoconstritor de lidocaína, da lidocaína com vaso, para 100 ml de soro fisiológico. Muito, muito diluída, mas para abdômen funciona muito. E essa solução ela nem acaba, fica no frasco ainda porque não funciona. Então você coloca, injeta, desligou, acabou. Aí eu tenho agora 3 vídeos que eu vou mostrar, a gravação caseira que a gente fez, mas eu achei interessante que eles são glamour zero, mas são elucidativos, né? Esse primeiro aqui, ela está aplicando em mim, e eu estou falando com ela, que está zero dor e comentando como é que a anestesia funcionou, né? A gente está rindo e conversando, não sei se o som vai sair. Quer me filmar? Pode. Totalmente tolerável com a dor, estou impressionado, estava esperando uma dorzona horrorosa. Totalmente tolerável. A anestesia vale muito a pena. Coisa de Deus. Não precisa de sedação. Não precisa de sedação. Zero. Gente, e eu estou no 7 milímetros. Maior energia, estou colocando 30. Então, assim, o que ela está comentando, assim, que ela fez, não teve... Está sem doer, estou batendo papo, porque eu nunca vi como é a dor, né? Sem sentir dor, só com essa injeção, com essa injeção dessa solução diluída, né? O próximo, como é que eu passo o próximo vídeo aqui? O povo urra quando dá esse aqui. Vamos fazer no lugar? Solta na franga, né? Agora, com anestesia, eu sinto entrando e entra sem doer. Entra sem doer, exatamente. Impressionante, viu? Impressionante. Então, a área que ela fez comigo, eu falei com ela que eu não acreditei, que todo mundo falava que doía muito, que explodia, que doía. Eu falei, cara, mas não está doendo nada. Aí ela falou, então eu vou te mostrar um lugar que não dói, que não está anestesiado. Aí eu vi como é que é. Nunca que eu aguentaria aquilo tudo anestesiado. Eu sou semi-mole para dor, né? E o terceiro é meio zoeiro, mas assim, mostrando que é tão indolor que eu tomei anestesiando e pronto. Eu conversando com ela, o médico, a gente se ajuda, né? Sou o melhor paciente do mundo. Eu ajudando ela para não gastar o tempo do consultório dela. Olha os quadrantes, como é que são tranquilos. Vem, me usa, ainda fica falando para somar. Desarruma toda, me chama de gaveta, né? A gente se zoando. Então é isso, tranquilo, sem dor e vai numa boa. Aí agradeço aí quem me ajudou, foi essa colega de Brasília, sempre a gente troca essas ideias e desenvolve essas coisas, que é a Renata. Muito obrigado, viu?
Bacana, doutor Marcos. Muito obrigado.